capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Meus amados, juntamente com esse tempo, com a igreja fazendo 42 anos, que é um momento de muita alegria, e nós temos falado a respeito disso, da vida da igreja e de andar com Deus. Da última vez eu falei aqui sobre a importância da igreja como agência do reino de Deus e da comparação que Cristo faz do reino de Deus, da sua igreja com o fermento, na parábola de Jesus que falava sobre o fermento. Mas hoje eu gostaria de unir um pouco esse tema dos 42 anos da igreja presbiteriana da Vila Operária, com também o tema do nosso final de semana, o tema da Páscoa. O tema, a nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, queridos. A nossa Páscoa é crer que o Cristo está vivo, amém? E que Ele ressuscitou. A Páscoa judaica apontava para essa Páscoa. A Páscoa judaica, que foi a libertação do povo do Egito, que significa passagem, passagem, mediante a passagem do anjo da morte sobre os umbrais das portas, que estavam com o sangue do cordeiro, daquele animal que era morto, e era colocado o seu sangue. Aquele ato, aquela passagem, aquele acontecimento, a libertação do povo do Egito, depois veio a se tornar um ritual que o povo de Deus fazia constantemente, ano após ano, e essa era a Páscoa, quando eles se lembravam também dessa libertação, e eles celebravam ali com as ervas amargas, com o cálice do cordeiro, com os pães asmos, que são os pães que não cresceram, os pães sem fermento, e principalmente eles também matavam um cordeiro para poder cear ali e celebrar a Páscoa. E essa Páscoa, ela aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. Ela, dentro da aliança, dentro da história da aliança, essa Páscoa, como sinal da aliança do Antigo Testamento, ela veio ser substituída pela ceia do Senhor, inclusive, que é o sinal correspondente à Páscoa no Novo Testamento. Então, querido, a Páscoa, aquela Páscoa judaica, aquele acontecimento, ele aponta para a libertação que nós temos em Cristo na sua ressurreição. E é por isso, queridos, que nós queremos falar a respeito de ressurreição aqui nessa noite, porque não existe vida com Deus se não houver ressurreição. Não existe vida com Deus se você não crer num Deus que vive e que está com você o tempo todo. O Deus que vive conosco é o Cristo ressurreto, amém? Esse é o Deus que vive conosco. O Deus que vive conosco é o Espírito de Cristo. É o próprio Cristo, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que está conosco o tempo todo. Por quê? Porque Ele ressuscitou e Ele deixou e enviou o Seu Espírito para que pudesse estar conosco. Sim, queridos, a vida com Deus é mediante a fé na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque nós cremos no Cristo ressurreto. E Cristo está vivo, Ele ressuscitou.
Você está aqui porque Ele ressuscitou. Amém? Você está aqui porque Ele vive. E Paulo, ele no capítulo 15, talvez seja o capítulo que mais fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo, logo nos seus primeiros versículos, ele vai nos mostrar algumas provas da ressurreição de Jesus. Ele vai nos mostrar que, por conta da filosofia grega, que fazia uma grande confusão e não cria na ressurreição corporal e não cria em nada disso, e ela influenciava muito os coríntios, né? A igreja de Corinto, e muitos irmãos estavam inclusive acreditando em algumas mentiras dos filósofos gregos, ou mesmo de algumas pessoas que traziam e tentavam misturar o evangelho com filosofia. E Paulo sabia disso, Paulo sabia dessas confusões, Paulo sabia desses problemas que existiam lá nessa igreja de Corinto. Mas ele então escreve no capítulo 15 justamente para falar e provar a ressurreição corporal de Jesus Cristo, a ressurreição física de Jesus Cristo. Porque, queridos, se nós não crermos que Jesus ressuscitou corporalmente, fisicamente, a nossa fé é vã. Ele vai falar isso. Não tem por que nós estarmos aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é apenas cruz, sem ressurreição e sem esperança. Se Cristo não ressuscitou, é apenas sofrimento sem consolo. Se Cristo não ressuscitou, a cruz seria apenas morte sem vida. Se Cristo não ressuscitou, o nosso sofrimento não teria consolo. Se Cristo não ressuscitou, seria apenas tristeza sem alegria da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, ou não ressuscitasse, seria apenas morte sem vida, em vida verdadeira e sem vida em abundância. Então Paulo ele mostra que Cristo verdadeiramente ressuscitou. E ele argumenta aqui no capítulo 15 a respeito dessa ressurreição. E eu quero dizer para você, meus amados, nessa noite, em nome de Jesus, todos nós precisamos crer que Cristo ressuscitou. Existe aí uma leva muito grande de teólogos liberais que tentam falar que Cristo não ressuscitou corporalmente, mas que Ele ressuscitou no coração, que Ele ressuscitou na mente, que Ele ressuscitou psicologicamente, que Ele... Mentiras, mentiras e mais mentiras, para tentar tirar de você a verdadeira esperança. E nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos um povo diferente, porque nós cremos e nós temos esperança na ressurreição. Amém, queridos? É por isso que nós somos um povo diferente. E o primeiro argumento dele é justamente esse, é o argumento da igreja. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos. Aliás, deixa eu ler de novo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O apóstolo Paulo aqui, ao mesmo tempo em que ele exorta a igreja a crer, e ele inicia, ele faz aqui uma primeira argumentação para depois falar sobre a importância de crer na ressurreição, ele está falando com a igreja dos Coríntios, ele está falando com uma igreja de Deus, ele está falando com uma igreja de Cristo, ele está falando com pessoas que foram transformadas pelo evangelho. Ele está falando sim com uma igreja que tinha muitos problemas, ele está falando aqui com uma igreja que de vez em quando tinha divisões, ele está falando aqui com uma igreja que de vez em quando dava ouvidos para os falsos profetas, ele está falando aqui com uma igreja que tinha muitas confusões e que ele teve que escrever cartas para confrontar, mas ele claramente está falando, queridos, com uma igreja de Cristo, uma igreja dos salvos. E o primeiro argumento e prova da ressurreição de Cristo é a igreja de Cristo, a existência da igreja de Jesus. Você e eu, presentes aqui hoje, nós somos a prova de que Cristo ressuscitou. Amém? Porque se você está aqui, queridos, hoje ouvindo a palavra, é porque Deus fez alguma coisa de novo na tua vida. É porque Cristo salvou você.
Eu vou falar uma coisa para você. Um Deus que salva pecadores como nós não é um Deus morto, é um Deus vivo. Amém? Um Deus que salva pecadores não está morto, Ele vivo está. A igreja, querida, é a prova cabal de que existe um Deus atuando vivo sobre a terra, e o nome desse Deus é Jesus Cristo. A igreja tem sido a luz do mundo há muito tempo. A igreja, ela tem dado testemunho a respeito da fé há muito tempo. A igreja, ela tem sido um farol para guiar muitas pessoas há muito tempo. Antes da igreja, queridos, existia só a barbárie. Antes da igreja, queridos, o mundo estava num caos ainda muito pior do que está. Se você acha que o mundo está complicado, se você acha que o mundo está um caos, saiba que ele só não está pior por causa da presença da igreja. Se você olha muitas vezes nas guerras, nos rumores de guerras, ou você olha pela televisão ou pela internet, e você vê coisas terríveis, das mais terríveis, saiba que elas só não são piores por causa da igreja. Ainda existe justiça por causa da igreja. Ainda existe direitos humanos por causa da igreja. Ainda existe algum limite nas guerras por causa da igreja. A igreja, querida, é precursora dos direitos humanos. A igreja é precursora dos serviços hospitalares, dos cuidados hospitalares. A igreja, queridos, é precursora das convenções das guerras, que colocam algum limite, algum direito nas guerras. A igreja foi precursora e aboliu a escravidão. Então, queridos, eu quero dizer para você que o fato de existir a igreja de Cristo no mundo, não é porque a igreja é apenas um grupo de pessoas socialmente, intelectualmente corretos, ou intelectualmente capazes. Não, queridos, é porque existe um povo guiado pelo Espírito de Deus, de um Deus que está vivo, de um Cristo que ressuscitou e vivo está. Amém. Você só está aqui porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, você estaria morto nos seus pecados. E você nem queria saber de igreja. Você não queria saber de culto. Você não ia querer saber de nada. Absolutamente nada. Você não estaria aqui. Você somente está aqui porque o Espírito de Deus atuou poderosamente no seu coração e regenerou você. E o Cristo ressurreto habitou em você no poder do Espírito Santo. E Ele transformou a sua vida. Nós só estamos aqui, eu só estou aqui, queridos, falando com vocês. Antônio só está aqui, Diógenes só está aqui. Eu estou aqui falando do Evangelho para vocês, porque eu estava morto e Deus me ressuscitou. Porque, queridos, por mim mesmo eu jamais seria capaz de fazer qualquer coisa. Paulo está falando aqui com uma igreja de Deus. Uma igreja com problemas. Nós não somos uma igreja perfeita, longe disso. É ou não é verdade? Nós somos imperfeitos, irmãos. Nós temos problemas no nosso meio. Nós somos imperfeitos. O pecado ainda habita em nós. Por isso que nós não somos perfeitos, mas nós cremos um dia que tudo será perfeito. Amém? Nós caminhamos... E a ressurreição, ela tem essa verdade escatológica também, de que nós aguardamos o dia da ressurreição do nosso corpo na vinda de Cristo. E nós cremos em uma verdade escatológica, que é também a nossa ressurreição, e um dia nós seremos como Cristo, e seremos perfeitos. E estaremos num lugar perfeito, mas por enquanto não. Por enquanto nós somos pessoas com problemas. Por enquanto nós vivemos um mundo com problemas. Mas isso não muda nada. Nós ainda somos a agência do reino de Deus sobre a terra. Por mais que nós tenhamos os nossos problemas, por mais que nós tenhamos as nossas mazelas, ainda a igreja é a luz que brilha e glorifica a Deus que está no céu. Ainda a igreja é o farol para um mundo que não sabe para onde vai. A igreja de Cristo ainda, queridos, é a prova de que existe um Deus que atua e que verdadeiramente está vivo. Essa é uma prova
do argumento de Paulo, essa é uma prova que nós temos visto cabalmente. Essa é uma prova que nós temos vivido. Isso é algo que nós temos observado, queridos. Nós temos visto pessoas serem transformadas. Nós temos visto pessoas serem tiradas das drogas. Nós temos visto a igreja criar centros de recuperação. Nós temos visto pessoas serem libertas do alcoolismo. Nós temos visto isso, queridos. É por isso que o argumento da igreja é muito mais poderoso do que qualquer obra social. Por quê, queridos? Porque a igreja ela traz uma mensagem, e a mensagem do Evangelho que transforma de dentro para fora. E que nos transformou de dentro para fora. Assim é a igreja de Cristo. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e nos qual ainda perseverais. Ainda perseverais. A igreja, por mais que ela tenha problemas, ela ainda é o povo que persevera. Por mais que nós tenhamos algumas dificuldades por causa do pecado, nós somos o povo ainda que, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós ainda perseveramos. Perseveramos na fé, vivemos pela fé e fomos salvos por eles. Mais uma vez eu repito, queridos, só existe salvação porque existe um Deus vivo, porque nenhum Deus morto seria capaz de salvar alguém como você e como eu. Nenhum Deus morto seria capaz de transformar o meu coração. Nenhum Deus morto seria capaz de colocar no meu coração que eu fui perdoado. Nenhum Deus morto seria capaz disso. Nenhum Deus morto seria capaz de fazer com que dia após dia, domingo após domingo, nós tenhamos prazer, e eu espero que você tenha, de estar na casa do Senhor junto com a igreja de Cristo a louvar e adorar o Senhor. Você nunca faria isso por você mesmo. Você só faz porque existe um Deus vivo e verdadeiro. E nós temos visto Ele agir poderosamente em todos os momentos, através da sua igreja. Então, querido, a igreja é uma prova da ressurreição de Jesus Cristo. Mas existe uma outra testemunha, existe uma outra prova da ressurreição de Jesus Cristo, que Paulo cita aqui, e ela é muito poderosa. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Versículo 3, tá? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A segunda prova cabal, queridos, de que Cristo ressuscitou é o registro poderoso das Escrituras Sagradas. Essa Bíblia que você está na mão aí é a prova de que Cristo ressuscitou. Porque toda ela fala de Cristo e da sua ressurreição. Pastor, mas no Novo Testamento fala bastante, mas no Antigo Testamento também fala. Existem muitas profecias a respeito de Cristo. Existem muitas profecias a respeito da ressurreição de Cristo, querido. E as Escrituras Sagradas, o livro de Deus, a palavra de Deus, são a prova de que Cristo haveria de morrer, mas também haveria de ressuscitar. E isto está registrado nas Escrituras, do Gênesis até o Apocalipse. As Escrituras são a prova. Por isso, querido, que nós precisamos, nesses tempos tão terríveis, e de apostasia, inclusive. Em tempos de mentiras a respeito da ressurreição, em tempos de mentiras a respeito da igreja, em tempos de mentiras a respeito de Cristo, em tempos de mentiras e de pessoas que tão muitas vezes facilmente são enganadas por falsos profetas, nesses tempos tão difíceis, em que o Evangelho tem sido tão pervertido, nós precisamos voltar para as Escrituras Sagradas, porque elas são testemunhas da ressurreição de Jesus. O Cristo ressurreto, Ele estava falando através dos apóstolos. O Cristo que vive, o Espírito de Deus que vive, Ele estava inspirando aqueles que escreveram o Novo Testamento, que falaram a respeito da ressurreição. Mas também o mesmo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, também profetizava a respeito da ressurreição e já falava também através das Escrituras do Antigo Testamento.
Por exemplo, lá em Jó 19:25 tem um texto clássico, né, maravilhoso, quando ele diz assim: Jó, no meio de tantas coisas, no meio de tanta dificuldade, diante de tanto sofrimento, Jó, de repente ele solta uma profecia maravilhosa a respeito de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. Essa é uma profecia a respeito de Cristo. Quem não se lembra daquele texto belíssimo de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, meus queridos? Aquele texto onde o profeta, onde Deus fala para o profeta: olha, profetiza esses ossos para que eles vivam. E então de repente aqueles ossos começam a reviver. Ali também já era uma profecia a respeito da ressurreição do corpo, e da ressurreição de Cristo, e da sua ressurreição e da minha ressurreição. Aquela era uma profecia a respeito da igreja de Cristo. Aquela era uma profecia que mostrava que desde lá do Antigo Testamento já se cria na ressurreição, e que já se falava a respeito da ressurreição. Até a serpente que foi levantada no deserto, para que as pessoas olhassem e fossem curadas. João vai dizer que aquela serpente, assim como ela foi levantada no deserto, também o Filho do Homem um dia será levantado. Ou seja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, também um dia haveria de ser levantado. Isso também falava a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Até aquela serpente, ela tinha a ver com a ressurreição de Jesus. Então, queridos, são vários os textos que falam a respeito da ressurreição e que profetizam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E eu e você precisamos sempre voltar às Escrituras, porque as Escrituras sagradas, elas nos trazem esperança em dias confusos, em dias sombrios. Você precisa voltar para as Escrituras. As Escrituras são a prova de que Cristo ressuscitou. O registro das Escrituras são a prova de que Cristo ressuscitou. Então, querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você também quer ter vida, que se você quer viver como alguém que foi tocado pelo Cristo ressurreto, você e eu precisamos voltar para as Escrituras sagradas. Nós precisamos examinar as Escrituras, nós precisamos voltar para as Escrituras, nós precisamos crer nas Escrituras, porque elas testemunham a respeito de Cristo, dele, da sua morte e da sua ressurreição. Lembra do que Jesus falou lá em Lucas 24, né? As Escrituras testificam ao meu respeito. Na lei, nos salmos e nos profetas, todas elas falam ao meu respeito. E todas elas, queridos, toda a Escritura falava a respeito da ressurreição de Jesus. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, diz o apóstolo Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras sagradas. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras sagradas. Então, querido, a ressurreição de Cristo é algo registrado nas Escrituras sagradas. E se você crê que a Escritura é a palavra de Deus, então creia na ressurreição. Não existe vida com Deus sem ressurreição. Creia na ressurreição de Cristo, em nome de Jesus. Mas em terceiro, querido, e último lugar, eu quero dizer para você que, além do testemunho da igreja presente, e além também das Escrituras sagradas, nós temos as testemunhas oculares a respeito de Jesus. Testemunhas oculares. O versículo 5, ele diz assim, que Cristo ressuscitou e apareceu a Cefas e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. É claro que ele estava falando da sua época, do seu momento. Porém, alguns já dormem, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, por perseguir a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, e todavia não somente eu, mas a graça de Deus comigo.
Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Até o momento aqui, o apóstolo, primeiro ele falou a respeito da igreja. O apóstolo falou a respeito da igreja, o testemunho da igreja, de que a igreja é uma igreja de salvos, de irmãos que foram transformados pelo Evangelho, de um Deus vivo. Depois ele falou também a respeito de algo que são as Escrituras Sagradas. Ele fala das Escrituras Sagradas, ele aponta para a igreja e ele aponta para as Escrituras Sagradas como testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, como provas da ressurreição de Jesus Cristo. Mas esse último argumento de Paulo aqui a respeito da ressurreição, ele é muito poderoso. Por quê? Porque ele fala de testemunhas oculares, de pessoas que estiveram com Jesus, e de pessoas que viram o Cristo ressurreto, e de pessoas que poderiam ser entrevistadas e poderiam falar que Cristo ressuscitou. Aqui esse argumento ele é poderosíssimo, porque ele fala de gente que viu Jesus. E queridos, em nome de Jesus, creia nisso, que existiam pessoas que viram Jesus ressurreto, e que Ele morreu de verdade. Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele foi visto por muitas pessoas. Por mais que existam aí, que tentem contar mentiras a respeito do que aconteceu com Jesus, ou do corpo de Jesus, ou documentários que falam a respeito do corpo de Jesus, queridos, a grande verdade é que o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi visto por Pedro, que ele foi visto pelos 12, que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, que foram testemunhas oculares, alguns já morreram, mas muitos aqui. Ou seja, ele está dizendo, olha, pode conversar com algumas pessoas que eles viram Cristo ressurreto. Mas não somente isso, eu tive um encontro com Cristo ressurreto, eu vi, eu sou um apóstolo como fora de tempo, eu tive uma experiência com Jesus, eu tive um encontro com Jesus, Ele transformou minha vida. Eu era perseguidor dos cristãos, eu matei muitos cristãos, eu era perseguidor da igreja, eu era, como diz o Hernandes Dias Lopes, né? Um touro indomável. Eu era aquela pessoa cheia de raiva, cheia de ódio pela igreja. Eu matei, por zelo muitas vezes, ele vai dizer, eu matei muitos cristãos, eu persegui a igreja, mas Cristo me libertou. E eu sou a prova cabal, eu que estou falando com vocês, ele está dizendo, eu sou a prova de que Cristo ressuscitou, porque eu tive um encontro com Ele. De forma, queridos, que sim, as testemunhas oculares que viram a Jesus depois da ressurreição, elas são muito importantes, elas são provas. O registro das Escrituras também, elas são provas importantes. A igreja de Cristo fazendo diferença e brilhando sobre a face da terra, a igreja como agência do reino de Deus, como instituição do reino de Deus, ela é fundamental. E ela é uma prova de que Cristo realmente ressuscitou e age no meio da sua igreja. Mas sabe qual que é a maior prova de que Cristo ressuscitou? Você pode responder assim, eu. Amém? Diga assim, eu sou a prova de que Cristo ressuscitou. Amém? Você, querido, é a prova. O Cristo com o qual você se encontrou não é o Cristo ressurreto, o mesmo que o apóstolo Paulo se encontrou. Senão você também poderia ser chamado de apóstolo. O Cristo ressurreto apareceu para o apóstolo Paulo. Mas o Cristo com o qual nós nos encontramos é o Espírito de Cristo. É o Cristo que vive e que transforma corações. E se você teve o teu coração transformado por Jesus, e você hoje entregou sua vida para Jesus, você pode dizer assim, eu sou a prova de que Ele ressuscitou. Amém? Esse argumento aqui ele é muito importante, queridos, porque ele está falando num tom pessoal. Antes ele aponta para outras coisas. Ele aponta para a igreja,
ele aponta para as Escrituras. Mas é diferente quando você diz assim: eu era cego e agora eu vejo. Ele me transformou. Ele mudou meu coração. Eu estava morto e agora Ele me fez reviver. Eu era uma pessoa cabisbaixa, entristecida, e agora eu sou alegre em Cristo Jesus, apesar das circunstâncias e dificuldades dessa vida. Eu tinha um vazio no meu coração e Ele preencheu esse vazio. Não foi isso que aconteceu conosco? Porque se isso não aconteceu com você, meu querido, então você não teve um encontro com Jesus ainda. Se você não foi transformado pela palavra de Deus, se você não está vivendo uma nova vida diante de Deus, talvez ainda você não tenha tido um encontro com Ele. Mas eu creio que você teve, por isso você está aqui. Agora, se você não teve ainda, querido, e você não experimentou a ressurreição na sua vida, de morto para vivo espiritualmente, é porque você precisa ter um encontro com Cristo ressuscitado, no poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa convidá-lo para fazer parte da sua vida. Você precisa se entregar a Ele. Se você ainda não experimentou essa ressurreição na sua vida, você precisa. É necessário que você se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho do Filho de Deus que está vivo. Porque se nós não cremos, nós estamos ainda mortos. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas se nós cremos, nós temos vida verdadeira. E nós temos vida hoje, abundante, transformada, apesar de pecadores. Mas um dia teremos vida sem pecado, na glória eterna, no dia da vinda de Cristo. Na sua segunda vinda, quando Ele promete que virá. E aquilo que aconteceu com Ele vai acontecer conosco também. A mesma ressurreição que aconteceu com Jesus está prometida para todo aquele que crê e para todo aquele que espera a vinda de Cristo. E nós somos o povo que espera, nós somos o povo que tem esperança. Enquanto o mundo está um caos, enquanto o mundo não crê em nada, enquanto o mundo crê que tudo acabou, que a morte é o fim, nós cremos que a morte é apenas o começo. Amém? E que se um dia nós morrermos, e se nós morrermos agora, nós estaremos com Cristo imediatamente. Nós estaremos com Ele. E haverá um dia que ele na sua vinda, está prometido aqui mesmo no capítulo 15, não haverá tempo de nós falarmos sobre isso agora, mas ele também vai argumentar que Cristo ele é apenas as primícias dos que dormem. Cristo é apenas a primícia, porque Ele foi apenas o primeiro que ressuscitou, mas está guardado para nós um dia também da nossa ressurreição. E assim como Cristo foi transformado no seu corpo, assim como Cristo teve um corpo ressurreto, nós também teremos um dia, no dia da vinda de Cristo. Aqueles que morreram ressuscitarão e serão transformados. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados de um corpo de pecado corruptível para um corpo incorruptível. Essa é a ressurreição que nos aguarda, querido. E isso só pode ser operado por um Deus que está vivo e que ressuscitou. Amém? Então, queridos, a nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo. E se nós cremos verdadeiramente na ressurreição, então a nossa fé é firme, a nossa fé é abençoada, a nossa fé é forte. Nós caminhamos em vitória, em Cristo, no Cristo ressurreto, nós somos mais que vencedores. Agora, se não crermos, o apóstolo Paulo vai dizer isso mais à frente, é totalmente vã a nossa fé. E nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. Mas sim, meus amados, Cristo tem como testemunhas e provas a sua igreja. Cristo tem como testemunha as próprias Escrituras, fidedignas, fiéis, mas a principal testemunha e prova de que Cristo ressuscitou é que Ele transformou o meu coração, é que Ele transformou a minha vida e a sua vida. E isso é motivo de muita alegria, amém? Isso é motivo de nós dizermos, aleluia, Ele ressuscitou, aleluia, Ele vive. Você pode dizer isso? Aleluia, Ele vive, Ele ressuscitou,
Amém. Glória ao nome do Senhor. Você pode dizer aí também na sua casa, onde você está nos vendo, que se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, é porque Ele está vivo, Ele vive. E que Deus abençoe muito vocês, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a sua família, que você experimente todos os dias, na sua vida, na sua família, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Faça uma reflexão sobre se realmente o Cristo que você crê é aquele que ressuscitou, ou se você realmente entregou sua vida para Ele, se você foi transformado por Cristo, porque o nosso Cristo vivo, Ele transforma corações. Faça essa reflexão enquanto cantamos essa música. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Pode cantar. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai querido, nós te louvamos nessa noite, nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua bondade. Nós temos experimentado a tua bondade todos os dias, nós temos experimentado o teu cuidado todos os dias, Senhor, e principalmente nós temos experimentado o poder da tua ressurreição.
Temos experimentado esse poder da ressurreição, de um Cristo que está vivo e que transforma corações, que transforma situações, que muda e que transforma realidades. Nós temos experimentado isso, e isso é prova de que Tu estás vivo, Senhor, porque a Tua bondade tem sido conosco. O Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem cuidado das famílias que Te amam, o Senhor tem cuidado dos Seus filhos, Senhor, como um Pai amoroso e presente. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo poder do Teu Santo Espírito, que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, e aquele Espírito que ressuscitou a Jesus também pode ressuscitar aquele que está morto nos seus pecados. E se alguém, Senhor Deus, aqui nessa noite, que ainda não experimentou essa ressurreição para a vida verdadeira, se alguém aqui, Senhor Deus, que ainda não experimentou, ou mesmo nos vendo pelas redes sociais, que ainda não experimentou o perdão dos seus pecados e a ressurreição para a vida, se alguém aqui ainda não experimentou a vida verdadeira em Cristo Jesus, que nessa noite seja o dia em que essa pessoa vai conhecer o poder da ressurreição, que essa pessoa conheça Cristo, que ela se entregue, que se arrependa e que queira viver uma nova vida para o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, traz essa transformação. Espírito Santo de Deus, ressuscita vidas aqui nessa noite, ó Pai. Alcança, Senhor Deus, aquele que está prostrado, alcança aquele que está perdido, alcança aquele que está desamparado, aquele que está desesperado, alcança aquele que não tem esperança nenhuma nesse momento. Alcança ele com o poder da Tua ressurreição, com o poder do Teu Espírito. Assim, Senhor Deus, nós pedimos e Te agradecemos, Senhor, e louvamos o Teu glorioso nome. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus e Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: você pode aplaudir o Senhor? Amém? Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Muito obrigado, meus queridos, Deus abençoe. Um beijo a todos vocês.